Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela presença nesse encontro, né, que marca o início dos trabalhos, né, dessa enorme equipe formada aqui pelos jurados da chamada de ideias na sua edição 2023, né, uma iniciativa que a Brafip vem desenvolvendo já há vários anos, né, e que nós sempre contamos aí com a participação de um número expressivo de notáveis parceiros e amigos que nos ajudam nesse processo, né? Nós temos aqui um número significativo de pessoas que estão com a gente pela primeira vez também, então eu queria, antes de entrar nos detalhes operacionais, fazer uma rápida apresentação para contextualizar exatamente do que nós estamos falando, né? Quem for assistir a gravação depois pode pular alguns minutinhos para frente no vídeo se já tiver conhecimento sobre o que é a Brafip. Eu, pessoalmente, tomei conhecimento, né, dessa metodologia de plataformas tecnológicas no ano 2011, né, quando fui convidado pelo pessoal da Espanha, né, para esse congresso que se realizou na Polônia, né. Na época, eu era o representante do Brasil, né, pela ACESP, na ALET, a Federação Ibero-Americana de Entidades de TI, e foi aí que surgiu esse convite, né. A ALET congrega América Latina, mais Espanha e Portugal. Isso levou depois a gente a participar, inclusive, de audiências no Parlamento Europeu, que fizeram com que a América Latina pudesse começar a participar das chamadas de inovação europeias, e a partir daí, então, que surgiu o desafio, né, da gente estruturar esse sistema de plataformas tecnológicas na América Latina. Na Europa, essas plataformas são grupos informais que trabalham em prol de uma determinada temática. Pode ser de redes, pode ser de fotônica, pode ser de mudança climática, ao redor de um tema. Mas, na América Latina, nós não tínhamos essa organização para saber em cada país quem são as pessoas interessadas em cada tema. Então, em função disso, né, na época, os trabalhos começaram e até hoje se preserva essa estrutura de organização país a país, né? A Brafip, ela nasceu como esse pezinho aí, né, desse movimento iniciado aí já há 12 anos, né? O primeiro trabalho, 13 anos já, né, iniciou sob a batuta da academia, né? Foi o pessoal da Escola Politécnica da USP que liderou isso no começo. E com o passar dos anos, né, a gente acabou, na verdade, transformando a Brafip numa entidade formalizada, né? Nós não competimos com as outras entidades, porque nós congregamos entidades interessadas no que a gente faz. Estamos aí desde 2017 agora, né, formalizados, inclusive, com o CNPJ operacional, né? Aqui vocês têm, basicamente, as entidades, né, que compõem, né, a Brafip, né, são os nossos stakeholders, né, envolve aí a Tríplice Hélice, que todo mundo já ouviu falar, e mais a sociedade civil organizada, que a gente sempre procura aí trabalhar junto, né? Não vamos ter tempo de aprofundar isso hoje, mas essencialmente, então, a Brafip funciona aí como uma rede de redes, né? Só para vocês verem aqui, é o rodapé do banner, por exemplo, do nosso evento, o Inco Day do ano de 2021, que foi realizado em Goiânia, né? Vocês podem ver aí a quantidade de colaborações que nós tivemos aí e apoios de entidades do país, de fora, regionais, nacionais, né? Esse é o trabalho que a gente procura fazer, todo mundo se ajudando mutuamente, né? E quase todos aí trabalhando sempre como voluntários, né?
Para fechar essa introdução, né, nós também não temos uma equipe executiva, né, de fato, quem toca para a FIP, esse conselho diretor, né, esse grupo de pessoas que disponibilizam aí uma parte do seu tempo para que a gente possa, de fato, ter o equivalente aí na somatória, pelo menos uma pessoa trabalhando para que todas as iniciativas da Abrafip possam ir em frente. Hoje nós estamos focados na chamada de ideias. A chamada de ideias é uma chamada que nós fazemos anualmente desde 2017, justamente para poder identificar, né, oportunidades, né, desse processo de pesquisa, desenvolvimento em colaboração, né, visando suprir essa inexistência ou deficiência nas informações que nós temos de colaboração entre os diversos players, né, envolvidos na questão. Então, o que a gente faz? A gente abre essa chamada, né, sempre em 3 idiomas, né, desde 2017, ela sempre foi publicada em 3 idiomas, né, buscando, então, aí a participação de submissão de ideias que tenham essa característica de poderem ser, então, trabalhadas em colaboração. A edição deste ano, né, acho que todos vocês sabem, ela encerrou apenas 10 dias, né, e é por isso que nós estamos aqui para avaliar, né, a submissão, né, o conjunto, né, das submissões que nós recebemos nesse ano de 2023, né, depois de passados aí os anos iniciais de estruturação, né, dessa chamada, né, nós, de alguma forma, conseguimos aí na gestão atual da ALET, né, hoje o presidente é El Salvador, um pequeno país da América Central, e graças à pandemia, hoje todo mundo trabalha online sem nenhum tipo de reclamação, né, nós conseguimos, de fato, fazer com que a ALET passasse de novo a ter um papel importante nesse processo e conseguimos, né, através do Comitê de Inovação da ALET, fazer com que a nossa chamada não fique concentrada nos países como o nosso, né, de língua portuguesa, né, mas que tivéssemos também uma participação significativa, né, de outros países. Mais que isso, né, nós temos este ano, pela primeira vez, né, o nosso evento ele vai ocorrer fora do Brasil, né, o evento de fechamento desse processo, né, está sendo desenvolvido em parceria com a ALET e com uma empresa do Panamá chamada Scala Latam, que está agendado para 20 de outubro na cidade do Panamá. Então, na verdade, o resultado do trabalho deste júri é que vai determinar, né, do conjunto de ideias que a gente recebeu, quais que, de fato, vão ter a oportunidade de aparecer nesse evento. Né? O nosso júri, né, está aqui presente, nós temos algumas pessoas que já contribuíram com a gente em anos anteriores, e para a organização, né, do trabalho do júri, né, a gente mantém as informações aí numa base de dados, né, onde a gente precisa aí, eventualmente, agregar, né, pessoas que estão se somando à iniciativa agora, né, para que a gente possa aí fazer o controle, né, de quem for avaliar qual ideia, né, se é um processo aí, nós vamos, nos próximos dias aí, via WhatsApp, completar com aqueles que ainda não estiverem, mas não tem nenhuma formalidade nisso, né, apenas para que a gente possa ter direitos controles. Todos os membros do júri, né, a gente pede, primeiramente, autorização para que seus nomes sejam divulgados, né, a gente costuma fazer essa divulgação tanto no site da Abrafip, quanto durante o próprio evento, né, o evento é um evento híbrido, né, ele tem participação presencial e online,
né? Em edições anteriores aí batemos a casa de 1.000 participações online, então é um evento bastante significativo. Se porventura alguém de vocês prefere permanecer no anonimato, é só dizer para a gente que nós vamos levar esse pedido em conta. A outra questão que nós estamos trabalhando este ano, graças ao esforço do Marco Carvalho, está liderando nossa praia aí de marketing, de divulgação, né? É que nós estamos com um podcast semanal, né? É o nome de Idear. Então, todo mundo que participa aqui do júri, se tiver alguma coisa relacionada aí à temática que nós estamos desenvolvendo aqui, de inovação, colaboração, etc., né? Está desde já aí convidado, pode se manifestar depois para que a gente possa agendar aí em que data que seja mais conveniente aí para participar, né? E por último, né, todo mundo aqui está convidado, se não estiver ainda, acredito que a maioria já esteja, né? Nós temos um grupo de WhatsApp aqui deste jurado, né, cujo endereço está aí na tela e o QR Code corresponde a esse mesmo endereço, né? Se porventura, né, vocês ainda não estiverem dentro desse grupo, convido-os a fotografar esse QR Code, a salvar a tela, para depois, em outro momento, ingressar nesse grupo, né? Essa é a nossa ferramenta de trabalho do dia a dia, né? É um grupo bem disciplinado, lá não tem bom dia, boa tarde, nem filminhos, né? A gente só fala do que, de fato, temos que fazer. Ok? Então, esse é o time, né? A gente tem, né, agora algumas informações sobre o processo de submissão, né? Nós divulgamos, né, os links, divulgamos, claro, para os participantes, tinha disponível o download do arquivos PDF com todas as perguntas, né, para que na hora de responder não tivessem surpresas, né, do que vai ser questionado, né? E aqui nós temos uma rápida visão, né, para quem não participou, do formulário, né, que foi preenchido, né, através do uso da ferramenta SurveyMonkey, né? Vocês têm aqui a visão da tela inicial, é de uma edição anterior, mas essencialmente o formulário não mudou, exceto na questão das datas, né? A gente tem aqui um exemplo, né, de um formulário já preenchido, né? Então tem um primeiro bloco com informações sobre os proponentes da ideia, o nome da ideia, a organização que propôs, da onde que ela é, né? E a partir da pergunta número 9, né, nós temos aí questões, então, onde nós pedimos informação que vão permitir, de fato, a gente avaliar a ideia, levando em conta os critérios, né, que a gente vai descrever daqui a pouquinho, né? Fora isso, no restante do formulário, nós pedimos para que o pessoal coloque links para eventual material que esteja disponível em outros lugares, falando da ideia, para que disponibilize textos de divulgação, né? As ideias selecionadas, elas vão para o evento, e elas vêm também para o nosso portfólio de ideias, né? Que é um documento que está no site e que é trabalhado pela gente, junto com a nossa rede aí de representantes, para, obviamente, buscar gerar esses projetos de colaboração para essas boas ideias. Então, nós temos, por isso, a gente pede o texto de divulgação nos 3 idiomas, e o formulário termina com algumas questões sobre a disponibilidade e interesse e recursos que a empresa ou a organização tem, experiências ela já tem na questão, por exemplo, de propriedade intelectual, de pesquisa, sobre mercados que ela quer buscar, e, obviamente, terminamos com pedidos de autorização necessários aí para fazer não só o tratamento das informações, mas também para comprometer os proponentes aqui, se de fato aprovados, estejam com a gente no evento, né? A partir, então, dessa submissão de ideias, né, o que nós vamos fazer aqui
para cada avaliador, né, nós vamos distribuir no formato arquivo PDF, né, as respostas, né, exatamente daquelas ideias que cada um de vocês tiver assinalado aí como avaliador, né, da forma que não vai ter aí um trabalho de ter que ficar selecionando, né, quais são as minhas tarefas. Se alguém tiver interesse em visualizar o conjunto aí de todas as ideias por algum outro motivo, né, essa informação está disponível, a gente compartilha sem problemas, mas do ponto de vista operacional, acho que é mais prático para cada um, né, menos para a maioria que a gente faça a distribuição individual aí para cada um, né, para que então vocês possam, nesse processo de avaliação, concentrar em cima, né, de um número reduzido de ideias, né. Esse processo, né, de avaliação, né, nós contamos então com 2 etapas, né. Nós estamos iniciando a primeira, que é o trabalho deste júri, onde do total de submissões nós vamos escolher aí, né, pela média aí das avaliações que vocês vão fazer, aquelas que vão para a segunda fase, né, onde o público também vai fazer uma avaliação. O resultado final, né, para fazer o ranqueamento das ideias vencedoras da chamada, ele é uma combinação das notas das 2 fases. Okay? Fazemos isso porque o público, muitas vezes, acaba não fazendo uma avaliação muito rigorosa. Então, nós temos aqui espaço, né, dentro do evento para até 15 apresentações ou 15 pitches. Né? Uma dessas vagas, né, em função do trabalho que a SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, faz, está reservada para uma chamada interna, né, do mundo acadêmico, né, de computação, que é representado pela SBC, é uma iniciativa chamada Selo de Inovação. Então, tem um lugar reservado, né, e pode acontecer que na avaliação a gente tenha, de repente, sei lá, a ideia no ranking de número 13, 14, 15 estejam empatadas, junto com a 16, a 17, então, para não ter que abrir mais vagas, é porque nós temos um horário limitado para o evento, a gente acaba fazendo esse ajuste aí, né? Essa razão pela qual estamos falando aí de 10 a 15, sem dar um número preciso neste momento. Em relação aos critérios de avaliação, esse é um trabalho também que faz parte aí desse processo de maturação da chamada, né, que nós tivemos nos primeiros anos de execução dela e que hoje está consolidado ao ponto que nós já emprestamos ou doamos, né, se vocês quiserem, né, essa metodologia de avaliação para outras iniciativas de outras organizações, né. Essencialmente, são 7 critérios. Eu vou dar aqui uma visão voo de pássaro, né? Nós temos, na verdade, esses 7 critérios desenvolvidos em função, né, do fato de que na nossa chamada a gente aceita ideias em todo nível de maturidade, né? Desde aquelas que são apenas uma ideia, passando por aquelas que têm um protótipo, aquelas que têm um MVP, até, eventualmente, podem aparecer submissões que já sejam produtos que já estejam no mercado. Né? Então, como essa chamada ela é tão abrangente, nós acabamos escolhendo critérios que não penalizam ninguém em função do estágio no qual ele se encontra. O que nós queremos, né, obviamente, com tantas pessoas de tantos lugares, experiências diferentes, né, que compõem o jurado, né, o objetivo de ter esses critérios é fazer com que as avaliações, apesar disso, possam ser o mais objetivas possíveis. Né? Então, nós definimos para cada um desses 7 critérios, na verdade, uma escala numérica, né? Uma escala de 0 a 6, inspirada na ideia que está aqui espelhada nessa figura. Né? Essencialmente, né, quando a gente olha para a ideia e pensa no critério específico, sei lá, abrangência onde a ideia pode ser aplicada. Né? É bastante simples a gente pensar aqui em
ser baixo, médio ou alto, né? Numa escala de 0 a 6, né, nós transformamos isso em números de ímpares, né? 1, 3 ou 5. E aí, completamos a escala para cada critério com os números pares, né? Inspirado aí no 0, né? Quer dizer que a submissão à ideia não apresenta nada, né, em relação a esse critério, até, no caso do 6, que é algo excepcionalmente bem feito, né? Então, para cada um desses critérios, né, nós temos aí, na verdade, um slide. Antes disso, vou deixar aqui só para vocês o link em nosso canal no YouTube, né, o link da Brafip no YouTube, né? Tem gravado um webinar com 1 hora de duração, onde nós detalhamos cada um desses critérios, né, de forma bastante rigorosa. Nós vamos passar aqui rapidamente, né, para vocês terem uma noção, né, como que a gente trabalhou esses critérios, né? Então, nós temos para cada um dos 7 critérios que eu já mostrei, um slide como esse, onde o nome do critério é o título do slide, e nós temos aí definido, então, o que significa para cada critério esse baixo, médio ou alto, né, que corresponde à nota 1, 3 ou 5. Né? Então, por exemplo, no caso aqui, né, do grau de inovação, nós consideramos ser uma inovação de grau baixo quando apenas o produto ou serviço apresenta alguma característica inovadora em relação ao que já tem no mercado, né? Se, além disso, ela se diferencia dos competidores, consideramos médio, e se ela inclui obstáculos ao surgimento de competidores, seja lá qual for a estratégia que o proponente usa para isso, consideramos que ela é elevada, né? Só para exemplificar, né, no caso aqui da inovação disruptiva, né, seria, então, uma proposição que, além disso, tem outras características que tornam ela algo, de fato, excepcional. Essa mesma lógica aí a gente acabou, então, aplicando aos outros critérios, né? Nós temos o critério para o potencial de formação de consórcios, né, de pesquisa e de inovação, faz parte, né, da nossa missão, né, formar esses consórcios, né, para que a inovação aconteça em colaboração. Então, nós levamos em conta aqui a quantidade de parceiros que podem ser envolvidos e em que localização, né? Se isso pode ser feito apenas em escala local ou se pode ser feito a nível internacional, né? Nós olhamos para o potencial para a criação de alianças comerciais, isto é, se a ideia for implementada ou já estiver implementada, né? De que maneira ela pode impactar o mercado, né? Quantas outras empresas, né, podem fazer parte do que seria ou será o ecossistema, né, para levar o resultado desse desenvolvimento ao mercado, né? As ideias que geram ecossistemas grandes, obviamente, têm um impacto maior, né? A outra questão é a abrangência geográfica, né? Onde que essa ideia pode ser aplicada, né? Esse é um critério que nos últimos anos nós vimos uma evolução muito grande, né? Esse processo tem também uma parte educativa, né? Na medida em que a gente repete a chamada, né? As pessoas vão entendendo como funciona, né? E nós temos cada vez mais ideias que são aplicáveis, né, numa área cada vez maior do nosso planeta. Outro critério é a maturidade no mercado-alvo, né? A gente entende que é mais difícil, né, a gente inserir novas ideias em mercados que já tenham passado fortemente pelo processo de transformação digital, né? Então, se já existe um player, sei lá, para pegar exemplo do transporte, né? Certo? Entrar no mercado para competir com o Uber 99 e mais um monte dos aplicativos que já estão nessa área, certamente é muito mais difícil do que se a gente for trabalhar num mercado-alvo que ainda não foi tratado ou que ainda foi tratado de uma forma muito fragmentada, né? Tem um player dominante. Outra questão é o modelo de negócios, né? Mesmo quando se trata de apenas uma
ideia, né, é possível, né, que o proponente já tenha claro como que ele vai fazer para que aquilo que ele quer desenvolver, de fato, seja objeto aí de remuneração pelo mercado, né? Então, nós temos aí, muitas vezes, submissões onde isso escapa, nós temos submissões onde isso é citado, temos onde isso é detalhado e, obviamente, também consideramos aqui a possibilidade de que alguém tenha um modelo de negócios que ele mesmo também seja uma inovação, né? Temos a questão da propriedade intelectual, né? A gestão da propriedade intelectual, uma questão extremamente importante, né? Principalmente quando a gente vai querer inserir essas ideias, esses proponentes em consórcios, né? Então, isso é fundamental, né? Que seja trabalhado corretamente, né? Então, essencialmente, né? O trabalho de cada jurado vai ser examinar essas submissões que nós vamos distribuir em formato PDF, né? E nós vamos pedir para que vocês, né, com base nesses critérios que a gente acaba de descrever e que podem ser aprofundados através do webinar, né, que nós mostramos o link para o nosso canal no YouTube, né, que vocês possam fazer aí, então, o retorno para a gente, né, sobre as avaliações, né. Nós temos para isso uma... Deixa aqui mostrar ao vivo, em vez de mostrar o slide, né? Nós temos, para isso, construído um formulário no Google Forms, né? Onde a gente pede que a cada avaliação, né, vocês insiram essencialmente aqui o nome da ideia, né, que é o primeiro campo do formulário de resposta, como se fosse um código, né, do nome da ideia, no máximo 20 caracteres. Coloquem o e-mail pelo qual vocês estão colaborando com a gente, né? Essa é a razão pela qual lá no início eu citei aquela tabela, né, que nós temos em base de dados, com os dados aí de todos vocês. E temos aqui, na verdade, essencialmente aqui para cada critério, o espaço para vocês preencherem, né, de 0 a 6, qual é a nota que vocês dão de forma obrigatória, né? Se vocês quiserem, né, nós temos um espaço aqui para preencher observações, né? Se vocês quiserem indicar, de repente, alguma questão, por que estão dando aquela nota, ou o que agradou ou desagradou naquele item, né? E no final do questionário, né, nós temos mais 2 campos de observações gerais, né, que a gente divide. O primeiro deles aqui, né, para uso de outros avaliadores, né? Lembrem que cada ideia é avaliada por várias pessoas. E, por último, né, um espaço para, no caso que vocês queiram dar algum feedback, que não seja interno, mas que seja para o próprio proponente da ideia. Então, vocês vão, através desse formulário, dar o feedback. A gente vai, através, né, nós vamos compartilhar o link desse formulário no grupo de WhatsApp e por e-mail, junto com os PDFs. E é por ali, então, que a gente vai recolher, então, o resultado das avaliações que vocês vão fazer para a gente, né? Para a gente finalizar, né, então, esse processo de distribuição das avaliações, né, tem uma parte aqui de logística, né, que falta a gente tratar, né? Nós recebemos 40 submissões que passaram pelo filtro inicial, né, aquelas que não estão completas ou que tem algum outro tipo de baboseira, digamos, para não ofender ninguém, né, a gente já desconsidera logo de início, né? Então, nós temos aí um total de 40 submissões recebidas aí de equipes de 10 países diferentes, né? O Brasil representa aí quase metade do total, mas nós temos metade aí do restante aí da região ibero-americana. E nós queremos que cada ideia, né, seja avaliada por 3 pessoas, né?
o que faz, então, com que nós tenhamos o desafio aí de completar nas próximas semanas com esse time um total aí de 120 avaliações. Apesar de todo o cuidado com a elaboração dos critérios, né, pode acontecer que, em função, né, de dificuldades de compreensão, de viés de algum avaliador por desconhecer alguma área específica, né, que nós tenhamos, às vezes, acontece, né, tem acontecido cada vez menos ao longo dos anos, mas pode acontecer, né, que as avaliações entre os vários avaliadores sejam razoavelmente divergentes, né? Nos últimos anos, a gente olhou para a média das notas, né, sendo distante mais de 1 ponto, né? Se isso acontecer entre os 3 avaliadores, então, não é obrigatório, mas a gente sugere aí uma breve revisão ou a troca de mensagens de WhatsApp entre os avaliadores da ideia para entender por que isso aconteceu, né? No intuito de termos aí uma avaliação o mais objetiva e imparcial possível. Okay? Então, a gente tem, na verdade, esse desafio, né? E como nós temos o evento acontecendo no dia 20 de outubro, né? Nós precisamos de tempo também para preparar os proponentes que vão se apresentar, alguns deles possivelmente queiram viajar para o evento, né? Então, nós temos aí, basicamente, 4 semanas, né? Uma janela de tempo para a gente fazer todo esse trabalho, né? A primeira etapa que nós precisamos aqui é completar esse cadastro, né? Quem ainda não tem o e-mail registrado, ou está no grupo de WhatsApp, eu peço que coloque seu e-mail lá. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp, pode pedir para mim ou para o Glauber no individual para que seja incluído, né? Ou pode usar o QR Code que a gente mostrou há pouco, né? Que ficou gravado aqui no vídeo, né? E assim que a gente finalizar isso, né? A gente espera que isso aconteça entre hoje à noite e domingo, né? Para que a partir de segunda-feira a gente possa então começar a distribuir para vocês, né, as ideias que vocês vão ter que avaliar, tá certo? Nós estamos falando aí de 120 avaliações, né? Então, se a gente de fato conseguir confirmar 30 avaliadores, como nós tivemos nos anos anteriores, né? Isso significa, né, que cada um terá que avaliar 4 ideias, né? A gente vai, né, nossa experiência é esse processo de avaliação, né? Quem está fazendo a primeira vez leva um pouco mais de tempo, mas entre 40 minutos, 50 minutos é mais que suficiente. Quem, com a prática, esse tempo vai se reduzindo, né? Alguns que estão aqui já fizeram essas avaliações em 10 ou 15 minutos, né? Podemos, daqui a pouco, até pedir para algum dos que estão aqui com a gente para dar um depoimento para os recém-chegados, né? Assim que a gente completar aqui a gravação do vídeo, né? O link do formulário está aqui, né? E a gente propõe para que, não na semana que vem, na semana seguinte, no final no dia 25 de agosto, a gente faça um encontro online como esse, para poder fazer uma avaliação, eventualmente verificar dificuldades, tirar dúvidas, dar um feedback, né, da velocidade e do andamento do processo, né, para que a gente possa, de fato, chegar aí na data prevista com esse trabalho efetivamente concluído, né? Esse é o conjunto das informações que dizem respeito à chamada, e antes de encerrar a gravação, para a gente passar para o bate-papo, conforme combinamos no início, eu queria só registrar aqui para convidar todos vocês, né, aqui também, se ainda não estão inscritos, que acompanhem a Abrafip aí em todas as nossas mídias sociais, toda a nossa presença online, né? Nós temos um perfil no Instagram, chama-se Abrafip Oficial, temos um canal no YouTube, né, onde estão gravados os eventos anteriores, os Inco Days, desde o primeiro, ainda antes da pandemia, a gente já gravava, né? Nós temos ali o nosso podcast, que eu citei há pouco, né, que é semanal.
né? Nós temos uma fanpage no Facebook, nós temos um perfil no LinkedIn, né, onde a gente divulga, né, todas essas atividades. E, por último, temos também o nosso site, né, profip.org.br. Ok? Então, aqui eu agradeço a presença de todos os que estão ao vivo. Nós vamos continuar online agora para tirar dúvidas ou fazer qualquer proposta adicional. E eu vou interromper a gravação para que o vídeo, para quem vai assistir depois também, não fique longo demais. Muito obrigado.